Oi, eu sou Angelita e você é fã de filme de terror? Eu finjo ter paciência. Bom, eu confesso que filme de terror são os meus favoritos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma das maiores obras do terror, que é Cemitério Maldito, do maravilhoso, espetacular Stephen King. Essa floresta pertence a outra coisa. Algo Aquele gato tinha morrido. que traz as coisas de volta. Eu aprendi a curtir filme de terror muito cedo, com a franquia A Hora do Pesadelo. E eu confesso que eu tenho aquele prazerzinho com culpa, sabe? De assistir um filme que eu sei que não é lá muito bom, mas eu gosto do mesmo jeito. Eu gosto da franquia toda, inclusive o reboot de 2010, que muita gente fala que é ruim, mas eu acho que ele é apenas um filme incompreendido. Mas não é do Fred Krueger que eu quero falar aqui, ele fica para outra vez. Quando você vê um filme de terror, o que mais te agrada? É o susto? É o sangue? São as tripas voando? É filme de fantasma? Eu, particularmente, fico mais assustada com o terror psicológico, aquele que vai marinando aos poucos o seu medo e quando chegar lá pela metade final do filme você já está com os nervos lá nas alturas. Mas eu vou disposta a tudo aquilo que o filme tem para me oferecer. E o Cemitério Maldito é uma das obras-primas da nova safra de filmes de terror, porque ela consegue mesclar todas as faces do terror em um único filme e não erra mão em praticamente nada, logo de cara. Quando eu vi Cemitério Maldito, eu desconsiderei duas coisas: o livro e o filme da década de 80. Por quê? Por um motivo muito simples. O filme de 2019 ele tem vida própria, então ele é responsável por tudo aquilo que ele se propõe a fazer. Ser baseado numa obra não significa ser a cópia da obra, senão para que ia fazer? Para mim, a grande genialidade desse filme está no fato de que ele assume a natureza dele. Ele é um filme de terror slasher com jumpscare e um pouco de terror psicológico. Ele não foge disso. Ele não foge ao que ele se propõe a fazer e ele faz muito bem. A premissa do filme, para quem não viu, é muito simples. Uma família se muda de uma cidade grande para uma vida mais pacata no interior e descobre que a casa onde eles moram tem um cemitério antigo de animais com uma lenda muito macabra em volta dele. Esse filme ele traz uma coisa que é sensacional, que é chamada previsibilidade consciente. Você sabe que alguma coisa muito errada vai acontecer, você só não sabe quando e nem como. O Cemitério Maldito ele te joga isso na cara logo nas primeiras cenas. E quando o filme já começa com essa tensão lá em cima, ele acaba te prendendo. E a partir desse primeiro susto, que não é um jumpscare, é apenas um susto, ele vai desenvolvendo os personagens dele. O filme, ele mostra como cada pessoa lida com a morte. O pai é um médico que é ateu ou agnóstico. A mãe foge do assunto, muito por conta de uma história que é desenrolada no filme, que eu não posso falar, senão vou dar spoiler. E a menina é muito nova para entender o que é a morte, até lidar com a morte de cara, que é a morte do gato. Aliás, que gato medonho, meu Deus, eu adoro gato, eu já tive gato, mas aquele ali não dá não, aquele bicho é muito medonho para o meu gosto. Então, como eu falei, o pai é um médico que não acredita em vida após a morte e ele trata a morte com muita naturalidade, afinal, é parte do trabalho dele. Então ele aproveita a morte daquele lazarento, daquele gato, para passar para a filha dele que a morte é um processo natural da vida, mesmo a vida de um animal. A mãe, como eu falei, por uma série de problemas que o filme vai explicar mais tarde, ela foge do assunto da morte. E nisso tudo, a filha, sem saber se ela encara a morte como uma coisa natural ou se foge como a mãe, acaba tendo que se deparar com uma situação completamente nova, que é a volta do gato. Só que o gato ele volta igual o celular quando volta da assistência técnica, que você leva com defeito, ele volta com 48. Então, é mais ou menos isso. Mas sabe o que eu acho curioso e, na minha opinião, sensacional nesse filme? O gato ele é um alívio cômico. Uma hora ele é arisco, ele morde, ele arranha, na outra hora ele é o gato do Shrek. Então você acaba tendo nesse animal bastante medonho um belo de um alívio cômico.
E logo depois da morte e da volta do gato, você tem um ponto de virada no filme que, para mim, foi espetacular, que é a morte da garotinha. Isso não é spoiler não, tá, gente? Está no trailer do filme. Essa atriz, aliás, está de parabéns. Que performance espetacular! E, de novo, o filme ele não foge da proposta dele, ele não foge daquilo que é a sua natureza. Ele é um filme de terror, você vai para o cinema sabendo disso. Uma coisa que muita gente reclamou, mas que, na minha opinião, foi um acerto em cheio da direção e do roteiro, foi a cena da morte da garotinha. Teve quem quisesse que a morte fosse gráfica, sangue, tripa voando, mas eu particularmente discordo. Lembra de previsibilidade consciente? Então, é nesse momento do filme que ela age, porque você espera o filme inteiro para dar problema, e aí, de repente, quando ele acontece, ele te pega de jeito. O filme ele vai ter um momento do terror gráfico, só que não é ali. Ali, na morte da garotinha, o que você precisa sentir, o que o filme quer que você sinta, é a dor e a agonia da mãe e do pai, principalmente do pai. E é na volta dela que o terror slasher, que o terror gráfico, que o sangue, que as tripas começam. A frase do filme, às vezes, morto é melhor, começa a fazer sentido nessa parte do filme. Se você viu, você sabe do que eu estou falando. Se você não viu, você vai entender depois que você ver esse filme. Aqui, na minha opinião, acontecem dois pequenos problemas. O filme ele tenta, mas ele não foge de algumas convenções típicas do gênero dos filmes de terror, que são a necessidade de uma coragem absurda dos seus protagonistas. E aqui isso é seguido à risca. Acontece um barulho na cozinha e o que o candango, que mora numa casa cujo quintal tem um cemitério de animais, o que ele faz? Ele vai para debaixo da coberta e reza? Não, ele vai atrás. Bom, se sou eu, já estaria a anos-luz de distância, eu já sou frouxa o suficiente para ter que encarar um negócio desse. Outra coisa que para mim é um pequeno erro do filme, tem quem gosta, mas eu já não gosto, são os delírios. Para muita gente funciona, mas eu acho que é uma perda de tempo e de energia desnecessária, porque você está lá acompanhando uma cena e de repente é um delírio, é uma trapaça do roteiro. Eu não gosto muito, porque você te embarca numa situação que não te leva a lugar nenhum. Então você perde tempo, você perde energia para nada. Fora esses dois probleminhas, o filme é magnífico. Ninguém perde a mão, ninguém fica apagado, nem o gato. Como eu falei, o gato se sai muito bem. Jason Clarke entrega a performance do pai amoroso e que tem esse ponto de virada aqui de não aceitar a morte da filha, só que ele não tem nenhum excesso, nem nenhum maneirismo que poderia estragar a performance dele. A Amy Seimetz entrega muito bem o papel da mãe amorosa, que é apaixonada pela família, mas que vive no limiar da loucura ou ultrapassa, dependendo da interpretação que você dá a ela. Agora, a Sônia Maria, que é a garotinha que faz a Rachel, nossa, ela não está nada menos do que brilhante. Ela sai de uma garotinha cheia de amor, cheia de vida, cheia de luz, até entrar num momento cheio de trevas. Isso é magistral. E também é um acerto da direção de arte e da direção de fotografia. E nem os jumpscares que estão no filme estragam o filme. Tem jumpscare, óbvio, como todo filme de terror tem. Mas assim, eu quando fui ver o filme, eu tinha visto o trailer e eu meio que fiquei com o pé atrás. Eu cheguei a comentar com a menina que foi comigo no cinema, poxa, tomara que ele não tenha muito jumpscare, porque o trailer tem. Só que o filme não tem, entendeu? O jumpscare ele pode estragar muito o filme, que foi o que aconteceu, por exemplo, no filme da Maldição da Chorona. Não se deixem levar pelo trailer. O trailer tem até muito jumpscare, mas o filme não é assim. Acha esse filme por aí, porque ele está nas plataformas digitais. Aqui no YouTube eu sei que tem. É um grande terror de shopping center. Não é um terror farofa, como, por exemplo, A Morte Te Dá Parabéns, que é um terror farofa, mas é um terrorzinho bacana. E é um super filme de terror, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e fala pra mim o que você achou desse tipo de filme, se você gosta de filme de terror, se você já viu o Cemitério Maldito e qual filme de terror você mais gosta, tá bom? Um beijo pra vocês, porque eu fui.